vencedor. Mas desse jeito ninguém acredita. Fala para o povo acreditar. Diga, eu sou vencedor. Pronto, agora eu estou junto de um povo vencedor. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Então pegue a sua Bíblia em mãos nessa hora. Por gentileza, e já abra lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Estaremos mencionando dois versos, o verso 22 e o verso 23. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6 e verso 22 e 23. Aleluia, Pai. Glórias a Deus. Hoje nós estaremos falando, tá, a respeito da capacidade dos nossos olhos. Tá certo? Nós vamos falar da capacidade dos nossos olhos. Mateus capítulo 6 e o verso 22 e 23. O título que eu dei para essa mensagem é: minha luz depende dos meus olhos. Você pode repetir comigo? Diga, minha luz depende dos meus olhos. Você vai entender já já isso aí. E eu quero convidar você nessa hora para fazermos a leitura desse texto, tá? Que está em Mateus, capítulo 6, versos 22 e 23, que diz assim, acompanhe somente na sua Bíblia, por causa das traduções diferentes. Diz assim, ó: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti seja trevas, que grande trevas serão. Amém? Amém. A princípio, o entendimento ele fica defasado, mas já já você vai compreender o que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto. Tá certo? Então eu gostaria que você prestasse bem atenção, ficasse bem ligadinho, porque tem uma mensagem para você. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, mais de 31 mil versículos, para que nós possamos vencer. Agora, a vitória não é algo que é lançado a avanço. A vitória, ela é provocada, assim como o milagre. Muitos sem entendimento acham que o milagre ele acontece por acontecer, e não é bem assim. O milagre é provocado. Nós provocamos o milagre. E como nós provocamos o milagre? Como nós provocamos a bênção? Quando nós nos colocamos para clamar. Quem está entendendo? Aleluia. Que não é uma coisa que acontece aleatoriamente. Acontece porque nós provocamos. Quando nós oramos, nós desencadeamos todo um efeito nos céus. Porque a oração, ela move, ela mexe com o coração de Deus. A oração é a capacidade que Deus nos dá de ver o sobrenatural acontecer. Aleluia. Então diga, é por meio da oração. É por meio da oração. Diga assim, quanto mais oração, oração, mais bênção. bênção. Diga, quanto menos oração, menos oração, menos bênção. Quem está entendendo? glória a Deus. Cada vez que nós nos colocamos com o interesse de ver o milagre, logo nós precisamos entrar em oração. Quando nós queremos ver o sobrenatural de Deus acontecer, nós precisamos nos colocar em oração. Quando nós queremos ver, né, o sobrenatural acontecer na nossa casa, havendo restauração de vidas, renovo, aquelas pessoas que se perderam serem restauradas e retornarem para Deus, nós precisamos estar em oração. Mas eu quero falar a respeito de uma ação que precisamos ter para que haja uma reação dentro de cada um de nós. A oração move com a mão de Deus, mas eu quero falar de uma ação que move com o nosso íntimo. Nós falamos hoje muito da luz, do brilho do Espírito Santo em nós, não é verdade? Nós falamos muito em refletir o brilho do Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que essa mensagem vai falar a respeito do seu próprio brilho, do brilho pessoal que cada um de nós devemos ter. O texto ele começa dizendo assim: são os olhos a lâmpada do corpo, tá certo? Se os teus olhos forem bons,
o teu corpo tem? Mas se os olhos forem maus, o corpo estará em trevas. Eu quero falar antes de qualquer coisa das trevas. Por que das trevas? Porque trevas representam, irmãos, escuridão plena, total, completa. Você já experimentou ficar de olhos fechados e ver como é que as trevas elas são fortes e mexem conosco? Você já experimentou viver sem a luz do dia? Existem muitos seres humanos que têm essa deficiência visual, não é verdade? Lógico que o ser humano, debaixo da graça de Deus, ele tem a capacidade de se adaptar, tá certo? Mas nesse caso, Jesus ele não está falando de uma escassez de luz, tá? Terrena. Ele está falando de uma escassez de luz espiritual. Jesus está dizendo que a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos. Agora, se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo tem? Mas se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo está em? Você está compreendendo sobre as trevas espirituais que Jesus está querendo transmitir para a sua igreja? Existem muitas pessoas hoje, irmãos, que enxergam bem, que conseguem ver nitidamente tudo, mas estão em trevas simplesmente porque a sua visão não é? Você já vai entender isso aí. Jesus está preocupado em instruir o seu povo para que a visão de cada um provoque em cada um luz. Porque a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos. A lâmpada do corpo são os nossos olhos. Quantos casos acontecem de uma moça ver a foto de um bonitão, certo? Um saradão, barriga tanquinho, não é igual a minha Brastemp, certo? E logo ela deduz, é um príncipe. Ela deduziu pelo que ela? Aí depois que conhece, descobre que é um ogro. Quem está entendendo? Glória. Quantos rapazes olham para uma moça e dizem: essa moça é uma manteiguinha. Aí depois que conhece, descobre que é uma manteiga rançosa. Porque nós somos dotados, queridos, de avaliação pelo que presumimos no primeiro olhar. Quem está entendendo? Quantas vezes nós olhamos e no primeiro olhar nós chegamos a uma conclusão? Quem já passou por essa experiência de chegar a uma conclusão ao primeiro olhar e depois dizer assim: me enganei? Porque os olhos são a lâmpada do nosso corpo. São os olhos que iluminam a nossa razão. São os olhos que trazem a mensagem para que a gente possa chegar a uma conclusão. Muitas pessoas hoje caem simplesmente por olhar e depois desse primeiro olhar concluir. E concluir erradamente. Você está entendendo isso? Deus está querendo, através dessa palavra, nos dar um esclarecimento para o cuidado que precisamos ter com aquilo que nós... Porque às vezes as coisas elas não são do jeito que a gente está interpretando. A gente observa e quando nós observamos, nós chegamos a uma conclusão. E aí o perigo de estarmos concluindo erradamente. Deus vem falando desse perigo. Por quê? Porque quando há visão, há uma informação, sim ou não? Porque é um membro catalisador de dados, não é? Assim como a audição, não é verdade? Está o quê? Catalisando, não é? A visão, ela está trazendo uma informação. E aí essa informação que vem, ela vem para a nossa razão. Ela vem para a nossa cabeça. Para que essa informação seja processada. E aí, a partir desse processo, um descarte ou desce para o... Quem está entendendo?
Então eu vejo, vem para minha mente, há agora um processo, né? Nesse processo, nós chegamos à conclusão, não presta, o que a gente faz? Mas se a gente acha bom, o que faz? Desce para o coração. E eu quero exatamente falar a respeito da necessidade do cuidado que nós temos aqui, ó. Porque é aqui que vai definir tudo. Quantas pessoas hoje tomam atitudes erradas simplesmente por não pensar? Quantas pessoas tomam atitude errada simplesmente por não querer parar um pouco e meditar na situação para avaliar se é bom ou se é bom? Se eu guardo no coração ou se eu jogo fora? Eu preciso, junto com vocês, aprendermos com a palavra da necessidade de nós sermos maduros para pararmos e analisarmos as situações. Maturidade para isso. Eu quero contar aqui uma ilustração na história e eu gostaria que você prestasse bem atenção. Havia um casal que morava há muitos anos numa certa cidade, num certo bairro, e eles, ficaram perdendo seus vizinhos. Os vizinhos foram embora, eu era amigo deles, esses vizinhos mudaram de bairro. Aquela casa ao lado ficou vazia. Esse casal que morava ali, já morava ali há muitos anos. Tiveram seus filhos criados, seus filhos já agora com as suas famílias, vivendo as suas vidas independentes. Aquele casal vivia a sua rotina de vida ali tranquilamente. Mas havia uma preocupação em quem seriam os próximos vizinhos, porque esse negócio de vizinho é trabalhoso, é ou não é? Às vezes perigoso, é ou não é? Às vezes é complicado, é ou não é? Você imagina um vizinho funkeiro, 3 horas da manhã, com aquele som funk lá, tum, 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 no teu ouvido, 3 horas da manhã você querendo orar. Então é um perigo o vizinho, é ou não é? E aí a gente precisa orar pelos vizinhos. Entende a importância de nós orarmos pelos nossos vizinhos? Porque nada melhor do que os vizinhos servos igual a nós, né? Amém. Nós temos um vizinho aqui que regularmente a gente está ouvindo: quem eu quero não me quer, quem me quer manda ir embora. Pois é, todo mundo aqui conhece, né? O vizinho. E eu peço a Deus para que Deus faça uma obra na vida dele. Amém. Para que ele possa colocar lá grandes coisas estão por vir, não é? Queridos, esse casal tinha uma preocupação com a próxima família que viria morar na casa ao lado. E aí chegou o dia dos vizinhos novos chegarem. O que acontece é que esses vizinhos chegaram, se instalaram, e no dia seguinte, a senhora, a esposa do senhor que chegou, resolveu lavar as roupas, porque mudança dá muita poeira, essas coisas todas, e tem que lavar as roupas, né? E ela resolveu bem cedinho lavar as suas roupas, estendeu lá no varal, aquele negócio todo. E agora aquele casal tradicional acorda, desce no seu quarto. Ela vai para a cozinha preparar o café. Cafezinho preto. Eu acho que ela era carioca, porque eles gostam de café preto, né? E ele foi para a sua salazinha de estar, ler o seu jornal, como faziam todas as manhãs. Quando aquela senhora sai da cozinha para trazer o café para o seu marido, ela dá um grito: meu bem, venha ver! E aquele homem joga o jornal de lado, desesperado, se levanta, vai na direção dela, e ela de frente para a sua janela, ela diz: olha lá, meu marido, nossos vizinhos chegaram, e olha lá, a nossa vizinha não sabe lavar roupa, meu bem. Olha, os lençóis manchados, olha, as roupas que deveriam ser brancas não são brancas, olha, meu amor. Aquele homem que estava preocupado, achando que era alguma coisa séria, e era alguma coisa séria, né? Mas para ela, ele olhou para ela e respondeu assim: e voltou para a leitura do seu jornal. Na manhã seguinte, como era de costume, eles desceram do seu quarto. Ela foi para onde? Fazer o quê? Um cafezinho preto, do jeito que eu gosto. Foi lá. E ele foi para onde? Para a sua salinha. Fazer o quê? Ler o seu jornal. Quando ela termina de preparar o café, ela traz agora com a bandeja e passa em frente à janela e diz: meu bem, meu amor. Ele agora dobra o jornal. Da primeira vez ele tinha jogado desesperado. Agora ele dobra o jornal, coloca em cima da mesinha, se levanta e vai tranquilamente. E ela: meu bem, vem ver, meu amor. E
ele chega perto, o que houve? Olha lá, a nossa vizinha ainda não aprendeu a lavar roupa. Olha só, irmão. Olha, meu bem, os lençóis tudo manchado, deveriam estar brancos. Olha as roupas que deveriam estar bem alvejadinhas, continuam manchadas. Ele olhou para ela e respondeu: e voltou para a leitura do seu. Na outra manhã, essa mulher acorda e o seu marido não está na cama. Ela estranha, mas ele já estava lendo o seu. Então ela desceu, cumprimentou seu marido e foi para. Chegou na cozinha, foi preparar o quê? Um cafezinho? Do jeito que o pastor Robson gosta. Diga, do jeito que o pastor Robson gosta. Eu estou dando um recado aí para vocês estão captando aí? Amém. Não, né? Amém. Glória. Agora ela vem da cozinha com a sua bandeja, trazendo o café para o seu marido e passa pela janela e diz assim: meu amor! Aí ele dá um sorriso, dobra o jornal, coloca em cima da mesinha e vai na direção da sua esposa. E quando chega lá, o que foi? Olha lá, que coisa linda! A nossa vizinha aprendeu a lavar roupa. Olha os lençóis branquinhos, as roupas alvejadas. Olha que coisa linda! Ela aprendeu a lavar roupa. Aquele homem se aproximou da sua esposa, passou a mão no rosto dela e disse assim: meu amor, eu tenho uma coisa para te dizer. E ela disse assim: diga-me bem. E ele disse: querida, hoje eu acordei mais cedo. Sim, é verdade. Eu desci do nosso quarto, você ainda estava dormindo. E ao descer do nosso quarto, eu saí da nossa casa e lavei as nossas janelas. Eu vou dar um minuto para a ficha cair. Por que as roupas da vizinha não eram brancas? Jesus está dizendo que os nossos olhos são a lâmpada do nosso. Essa mulher estava vendo bem ou estava vendo mal? Mas por que ela estava vendo mal? Porque as suas janelas estavam. E eu quero falar exatamente disso. Da informação distorcida que a nossa visão tem em alguns momentos. Se a informação da visão que a gente está tendo estiver distorcida, a nossa conclusão é diferente. Quem está entendendo? Eu preciso ter cuidado, porque a informação que eu recebo através da minha visão vem para cá, ó. E é justamente aqui o lugar que nós temos a responsabilidade de cuidar, para que a gente não conclua de forma errada. Quantas vezes a gente tem opinião errada quanto às pessoas? Quantas vezes nós temos opinião errada sobre algumas coisas? Quantas vezes nós temos opinião errada sobre o comportamento das pessoas? Porque nós temos, infelizmente, o defeito ou o erro de analisarmos de forma errada, principalmente quando nós concluímos à primeira vista. Às vezes a gente olha alguma coisa e diz: isso daí não é bom não. Mas quantas vezes a gente não sabe qual é o motivo das pessoas? Nós olhamos as pessoas pelo que elas são por fora, não é verdade? Você, meu querido e minha querida, é julgada pelo que você é por fora, pelo que você faz, pelo que você diz, pela reação que você tem. Mas ninguém tem a capacidade de olhar você por dentro. Entende que as pessoas estão julgando a gente por fora? As pessoas não sabem o que se passa dentro da gente. Interessante que o apóstolo Paulo ele diz: o bem que eu quero, não faço. Mas o mal que eu não quero, esse. Paulo está dizendo que o que ele é por fora não representa o que ele é por dentro. O que Jesus está querendo ensinar para nós é que nós precisamos aprender a ter uma análise
e uma análise mais com os pés no chão. E não superficialmente. Nós analisamos tudo de uma forma geral, irmãos, tirando as raras exceções, de uma forma superficial. E essa superficialidade gera para nós conclusões erradas. E essa conclusão errada pode até destruir uma vida. Você sabia disso, queridos? Eu quero me reportar lá em Gênesis, para a primeira mulher, segundo o que a Bíblia nos ensina, né? E o nome da primeira mulher é? Qual é o nome da primeira mulher? Diga Eva. Eva. Muito bem. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, o texto diz assim, ó: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, ela fez o quê? Comeu do fruto. E era exatamente o fruto da árvore que Deus havia dito para não comer. Vamos analisar esse versículo aqui friamente. E você vai identificar como nós somos seres difíceis de se entender. Presta atenção no texto. Olha o que diz o versículo. Vendo a mulher que a árvore era boa para... Querido, olha aqui para mim. O que define uma coisa boa para se comer? É a aparência? É a aparência? Para analisar. Eva olhou para a árvore, Eva olhou para o fruto e ela concluiu: isso é bom para comer. Quer dizer que se eu olhar um potezinho de chumbinho e ver aquelas bolinhas ali dentro e imaginar, são bolinhas de açúcar pintado, logo eu estou vendo e concluindo que é bom para... Como é que a gente conclui que é bom para comer? Pela nossa visão. Quem está entendendo? Glória a Deus. O que levou Eva a perder o direito do paraíso? A experimentar a morte? A ter uma família em crise? Porque Caim matou Abel? O que levou Eva a errar? Digam os olhos. Eu tenho certeza que essa palavra está falando no coração de muita gente, porque eu sei que tem muita gente que vive agarrado na televisão. É ou não é? Quero falar abrir um parênteses aqui bem rapidinho, sobre como os homens estão falhando hoje. Sabe o que a mídia está fazendo? A mídia está apresentando para os homens telespectadores, aqueles que ficam presos na televisão, um padrão de mulher perfeita. Sabe aquela mulher perfeita? Toda desenhada, sem falhas. Aquela mulher, né, que não se encontra em lugar nenhum. O homem vive observando essas mulheres na televisão. Logo, a mente fotográfica dos homens, porque o homem tem uma mente fotográfica, sim ou não? Ele copia, ele escaneia, sim ou não? Eu sei que a mulher também escaneia, e a mulher escaneia às vezes mais até do que os homens. Mas olha o que a visão está causando. O sujeito vive olhando aqueles programas, né? Ainda tem o chacrinha ainda, a chacrete dançando lá? Não. Tem não? Acabou? É mesmo. Foi por esse dia, foi. Eu sei que tinha lá aquelas chacretes dançando, aí o sujeito observar aquelas mulheres perfeitas. Aí assistia um filme e as mulheres do filme perfeitas. Aí pega o jornal e sempre lá nas últimas páginas existem algumas mulheres lá perfeitas. Pegam as revistas, até pornográficas, e as mulheres das revistas são. Aí quando ele olha para o lado, na cama, o que acontece? Ele começa a fazer uma comparação, queridos. E a comparação é boa ou ruim? Porque a mulher que está do lado certamente não é. Aquelas mulheres perfeitas são mulheres criadas pela mídia. Elas também não são perfeitas, mas elas são maquiadas. É escondido os seus defeitos. Entende como a sociedade hoje vive dentro de parâmetros daquilo que não é diferente com as mulheres, não.
Os homens da novela, tirando os barrigudinhos, mas os barrigudinhos nunca estão sem camisa, né? Os homens tudo sarado, né? Tudo bem trabalhado, não é verdade? E muitas delas olham para o lado e põem a mão. Porque a mídia está impondo uma informação mentirosa. E aí muita gente que não conhece a palavra de Jesus se deixam levar por aquilo que estão. Você está entendendo? Nós precisamos aprender a ter um cuidado, porque Deus está querendo nos tornar pessoas sadias e encararmos a vida como ela é. À medida que o tempo passa, essas informações da mídia estão fazendo com que a mente dos homens, principalmente aqueles, muitos da terceira idade, como eu, né, que já tenho 1500 anos, desejem estar perfeitos e vão buscar a perfeição através de cirurgias. Quem conhece pessoas que foram atrás de cirurgia? Para aumentar o bumbum, para diminuir o pé, para aumentar o nariz, para diminuir a sobrancelha, e aumenta aqui, e diminui lá, e tira daqui, e coloca para lá, e depois você nem sabe mais quem é a pessoa, não é verdade? Tem que mudar a identidade. O que provoca isso no coração das pessoas? A mídia que impõe uma informação mentirosa de uma sociedade ilusória, que foi criada em computadores. O bravo dessa história é que muitas dessas pessoas, elas ficam desfiguradas. Porque a velhice vai vir, sim ou não? Diga, a velhice vai vir. A velhice vai vir. Olha para o seu irmão, e diga, você vai ficar velho. Não tem como fugir. Glória. A pessoa fica prendendo para não cair, amarrando para não cair, tirando para não cair, mas vai chegar uma hora que vai cair. A gravidade, ela vai ser mais forte. Não tem mais jeito. Corra o que você quiser correr. Porque pode não cair até 100 anos, mas quando chegar a 150, não vai ter mais jeito. Você já viu aquelas pessoas que fazem plástica e ela fica sorrindo, né? Fica sorrindo igual o Coringa do filme do Batman. Porque o Coringa ele vive sorrindo, né? 24 horas por dia, né? E a pessoa faz plástica e estica tudo pro lado, não é? E não querem ter a consciência de que nós somos pessoas normais e precisamos passar por cada faixa etária e considerar a presença de Deus em todas elas. Glória a Deus. Se os olhos forem bons, o corpo tem o quê? Mas se os olhos forem maus, escuridão absoluta. Você já parou para pensar? Muita gente vive bem, tem dinheiro, tem carro, e anda e come em bons restaurantes, e vive uma vida de regalia, mas vive em trevas simplesmente porque os olhos são maus. Os olhos são maus. E as trevas que habitam dentro dessas vidas habitam para trazer o quê? Solidão, porque em trevas nós estamos solitários. Sim ou não? Em trevas nós estamos com medo. Porque imagina na escuridão absoluta, você não vai saber o caminho que você vai trilhar. Você não sabe se você deve seguir naquele caminho, se ali vai dar um abismo. E isso é solidão, sim ou não? Sim. Gera medo, trevas gera medo. Quantas pessoas vivem com medo? E medo por quê? Porque a vida está em trevas espiritualmente. Eu conheço uma infinidade de pessoas que não têm a dádiva da visão, mas que são homens e mulheres felizes na presença de Deus, porque por mais cego e terreno que eles sejam, eles têm a visão aberta da glória de Deus e conseguem contemplar a graça do Senhor sobre as suas vidas. Aleluia! Glória a Deus. Entende o perigo das trevas, irmãos, por causa da nossa visão? Então as trevas podem trazer solidão, medo, tristeza, instabilidade. E é por isso que muita gente vive a bipolaridade. Você sabe o que é a bipolaridade? Uma hora pensa uma coisa, a outra hora pensa. Uma hora está rindo para você, a outra hora está te arranhando. Uma hora quer ser sua amiga, a outra hora quer ser. Isso é bipolaridade. E a bipolaridade vem porque a pessoa vive em trevas espirituais.
E em muitos casos essas trevas vêm porque a visão é ruim. Preste atenção, queridos. Preste atenção, queridos, nessa hora. Porque essa palavra é para você. Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Pode até ser que você não esteja gostando, mas a palavra é para você. Glória a Deus. Porque aqui é o lugar da gente tratar caráter. Amém. Nós reclamamos demais das pessoas, irmãos. E raramente a gente para analisar o nosso comportamento. Eu já falei aqui que a gente tem o que merece. Falei ou não falei? Já falei aqui. Nós temos aquilo que merecemos, porque a gente colhe o que a gente planta. A gente não gosta de se cuidar. E aí a gente sofre o peso dessa falta de cuidado com o nosso peso. Nós precisamos parar um pouco para analisar. A nossa visão precisa ser boa para que o nosso corpo tenha luz. E eu quero fazer um comparativo com você assim, bem rapidinho. Porque os bons olhos geram luz. E os maus olhos levam às trevas. Quem tem um olhar bom é, no geral, chamado de otimista. Quem tem um olhar mau, no geral, é chamado de pessimista. E sabe por quê? Porque as pessoas não compreendem essa palavra por não conhecer. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer a verdade. E nós precisamos considerar com muito respeito a palavra. Aleluia. Nós damos atenção a muitas coisas na nossa vida. Nós damos atenção aos conselhos da vizinha. Nós damos atenção a conversas fiadas em esquina. É ou não é verdade? É verdade. Nós damos atenção à fofoca, a disse-me-disse. Porque o ser humano adora se juntar para falar dos outros. Sim ou não? Vocês estão com medo de falar assim? Sim. Porque pensa no negócio legal é a vida dos outros. Pensa no negócio legal é o que a vizinha fez. A roupa que a vizinha saiu. Não é? Como vai criar os filhos, o marido da vizinha. Pensa no negócio legal é a vida dos outros. Porque eu conheço, aqui mesmo na rua, uma turma de marmanjos que fica sentado observando quem sai e quem chega. É bem aqui, em frente do Fabiano aqui, ó, na esquina aqui. E homem para ser fofoqueiro consegue ser melhor do que mulher, né? Queridos, os olhos são a lâmpada do nosso. Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo tem Luz. Mas se os nossos olhos forem maus, nosso corpo está em Trevas. Como é que está a tua visão? É simples assim de analisar. O olhar bom é otimista, o olhar mau é pessimista. É o que o mundo diz, né? Mas não se trata de otimismo e pessimismo, não. Se trata de luz ou trevas. Aleluia. Tá? O pessimista não é simplesmente pessimista, ele está em trevas, é diferente. Aquela pessoa que tem bons olhos, ele não é só simplesmente otimista, é porque a pessoa está em luz. Há uma diferença muito grande. Glória a Deus. Vamos analisar uma mulher grávida, uma gestante, uma mulher que está prestes a dar à luz. Não é isso? Interessante. Por que dar à luz? Você já parou para pensar? É porque aquela criança, como está no ventre, ela está em trevas. Sabia disso? Ela não depende de si para nada. Não é? Ela come o que a mãe? Ela vai aonde a mãe? Ela faz o que a mãe? Se a mãe for fumante, a criança é? Você está entendendo? Amém. Por que dá à luz? Porque a partir do momento que aquela criança sai do ventre da mãe, ela passa a ter vida. E aí ela vai ter que aprender a ter o seu próprio olhar. É ou não é? Antigamente as crianças abriam os olhos depois de um tempo. Hoje em dia as crianças já nascem observando tudo. É ou não é? Já nasce com o olho arregaladão, já sorrindo. Então a criança já nasce hoje. Quem está entendendo? Por isso que é dar a luz. Dar à criança o direito de ver.
Só que ela vai precisar aprender a ver com os seus próprios olhos. Mas os pais vão precisar ajudar na caminhada para que essa criança aprenda a ver com bons olhos. Quem está entendendo a responsabilidade? Glória a Deus. E essa é a responsabilidade da igreja. Fazer com que as pessoas elas mudem a forma que estão vendo as coisas. A forma que estão vendo a sua família. A forma que estão vendo a igreja. A forma que estão vendo a humanidade. A forma que vê Jesus. Porque muita gente acha que Deus é só um carrasco. E não consegue olhar para Deus como um pai amoroso que cuida da gente. A lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos. Uma mulher grávida, aos olhos de homens de bom olhar, vão dizer o quê? Olha que coisa maravilhosa. Vai nascer uma criança, olha aí, nós vamos rolar no chão, nós vamos brincar, essa criança vai gerar alegria. O que tem bom olhar vai ter uma palavra boa para trazer. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Então eu vejo bem, analiso de forma correta e desce coisa boa para o coração e a minha boca fala o que o coração está cheio de coisas boas. Mas quem vive em trevas vai olhar uma gestante, a pessoa analisa mal, desce maldade para o coração e a boca fala o que o coração está cheio. Vai ter cãibra, vai maldear, é ou não é? Vai inchar, vai ficar cansada, vai dar trabalho para os outros, não sabe quando vai ser o dia do parto. A gente vai ter que chamar táxi. E se nascer dentro do táxi, a sujeirada que vai ser? Quem está entendendo a diferença de quem tem luz para quem tem trevas? Glória a Deus. Quem está percebendo a diferença de quem enxerga com bons olhos e quem enxerga com maus olhos? Glória a Deus. É muito fácil você saber quem são as pessoas com quem você se relaciona. É só você ouvir com atenção o que elas dizem, porque a boca fala o que o coração está cheio. Você está entendendo? A gente tem a mania de falar muito. Se a gente parar de falar e começar a ouvir, você vai ver que determinadas pessoas estão vazias do que é bom. Porque quando abre a boca para falar, só fala de tragédia. Eu conheço pessoas na igreja, eu conheço crentes que são assim. Crentes que só falam de tragédias. Porque falam daquilo que o coração está cheio. Outra situação. Um deficiente físico. Quem tem bons olhos vai incentivar esse deficiente a se superar, é ou não é? Uma pessoa que teve que extrair a sua perna, por exemplo. No começo é depressão, né? Porque a pessoa sofre por já não ser uma pessoa igual às outras. Mas existe possibilidade dessa pessoa se superar, usar uma prótese, andar normal, viver normal, até correr, ser um atleta. Hoje existe a Paralimpíada. Quantos atletas aí que são diferentes de nós e que hoje eles fazem coisa que nós não fazemos? Quem tem bons olhos vai dizer, olha, tem oportunidade, isso aí resolve, nós vamos dar um jeito disso aí, essa coisa vai mudar, você vai se superar. Glória a Deus. Entende as palavras de alguém que tem bons olhos? Amém. Aleluia, Jesus. E quem tem maus olhos? Está em trevas. Ih, um debilitado. Ih, agora já era. Acabou a vida desse. É assim ou não é? Verdade. Entende o comportamento de quem tem luz, o comportamento de quem tem trevas? Eu quero citar um terceiro exemplo, a terceira idade. Porque a terceira idade pega a gente, né? Principalmente eu, que sou um ancião desse lugar. A terceira idade. Quantas pessoas sofrem bullying? Diga bullying. Bullying. Há 10 anos ninguém sabia essa palavra, né? Bullying. É criado lá nos Estados Unidos para definir aquelas pessoas que sofrem maus tratos. Quantas pessoas de mais idade sofrem o bullying da terceira idade? Porque os mais novos dizem que esses ou essas não são mais capazes. Vocês acreditam que isso chegou até dentro da igreja? Eu participei de um coral lá no Rio de Janeiro. E quando veio um maestro novo, ele eliminou todas as pessoas que tinham mais de 50 anos do coral. Porque ele disse que a voz já não era mais a mesma.
Isso acontece dentro da igreja. Quantas pessoas estão dentro da igreja e são excluídas de conjuntos, excluídas do ministério, excluídos da atividade eclesiástica, porque são consideradas velhas. Eu quero dar um testemunho para vocês. Sabe quando é que eu comecei a considerar Deus? Num lugar chamado Círculo de Oração. E lá só tinha senhorinhas de 70, 75, 80 anos. E eu, um menino de 18 anos, no meio daquelas senhorinhas, sendo tratado com todo o carinho e cuidado do mundo, para que eu aprendesse da existência de Deus e para que a história da minha vida mudasse. Amém. Glória a Deus. Quem tem bons olhos tem luz. E eu quero perguntar para você, meu querido e minha querida, como estão os seus olhos? Como você está enxergando a vida? Como você está enxergando aquelas pessoas que estão no mundo? Como você está enxergando a igreja? Como você está enxergando a palavra de Deus? Como você está enxergando? Como está a tua visão? Nós precisamos meditar sobre isso. Porque se a nossa visão for boa a respeito do projeto Semear, ano que vem nós estaremos indo para um galpão, porque Deus ele vai nos conceder essa graça. Amém. E nós poderemos ajudar outras famílias, nós poderemos ajudar outras pessoas, nós poderemos colocar as crianças numa salinha, irmãos, e ali dar uma educação cristã a ponto de nós deixarmos um legado para a próxima geração. Aleluia. Se os nossos olhos forem bons em relação à obra, nós vamos nos unir e outros casamentos acontecerão aqui como aconteceu ontem. E eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a todos que participaram e ajudaram, estiveram presentes, porque foi maravilhoso. Glória. Foi lindo. E deixa eu dar um aviso. Mais tardar, daqui a 2 meses nós já temos outro casamento, que será do nosso irmão Evandro com a nossa irmã Elisângela. Amém? E ontem alguém já falou para mim, pastor, e tem mais 2 ainda para acontecer. Então quem sabe essa igreja não fique famosa aqui em Fortaleza como igreja casamenteira. Mas não me chame de Santo Antônio. Amém. E nem São Robson, né? Amém. Queridos, Aleluia. se os nossos olhos forem bons, nós atrairemos luz para o nosso convívio. Amém? Amém. E é por isso que eu quero te convidar a partir de hoje a ter cuidado, porque o diabo vai colocar uma imagem distorcida e aí nós temos que ter cuidado para não chegarmos a uma conclusão precipitadamente. Amém? Amém. Se você olhar um irmão e não ver coisa boa, não diga nada. Ore e peça a Deus, Deus, se a minha visão está embaçada sobre o meu irmão, Pai, coloca o colírio dos céus para que eu enxergue meu irmão como ele é. Glória a Deus. Se você estiver com a visão embaçada em relação a mim, peça a Deus para colocar um colírio dos céus, para que você veja como é. Amém. E se houver erros em mim, eu estou aqui, me procure, puxa minha orelha, porque certamente eu puxarei a sua. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?